Você sabia que 5 das possessões mais famosas da história eram completamente falsas? E o pior, todo mundo sabia disso, mas fingiram que não. Olha só que coisa interessante. Em cada um desses 5 casos, tinha gente gritando: isso é mentira, desde o primeiro dia. Médicos, padres, até juízes, mas ninguém quis ouvir. A primeira, ela foi desmascarada na frente de todo mundo. A segunda, as próprias vítimas confessaram que era um teatro. A terceira virou um caso de assassinato. E a quarta derrubou um governo. A quinta matou 20 pessoas inocentes. Mas tem um detalhe que ninguém te conta. Em todos esses casos, alguém ganhou muito dinheiro ou poder, ou os dois. Quer saber como transformaram medo em fortuna? Como usaram o nome de Deus para manipular multidões? Então fica comigo, porque eu vou te revelar agora algo que vai mudar tudo o que você pensa sobre possessões. Mas antes, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. As histórias que você vai ouvir são baseadas em registros históricos, relatos da época, tá? E interpretações modernas. Não são um ataque de forma alguma a nenhuma religião ou nenhuma crença. Na verdade, é um convite para você refletir sobre como o medo e a manipulação moldaram eventos ao longo da história. Até porque a fé verdadeira, ela não precisa de mentira para existir. Agora sim, vamos ao que interessa. Sabe, em 30 anos estudando textos sagrados, eu aprendi uma coisa fundamental sobre possessões. Na tradição judaica, a gente chama possessões de dibuk. É quando uma alma perdida, ela se agarra em alguém vivo. Mas tem um detalhe: sempre, mas sempre mesmo, existe um motivo, uma porta que foi aberta. E essas 5 histórias que eu vou te contar agora, todas elas têm portas, só que não são portas espirituais, são portas muito humanas, portas da ganância, do poder, da vingança. Olha só o tamanho da tragédia. Só na Europa, entre os séculos 15 e 18, os historiadores estimam que 40 a 60 mil pessoas foram executadas por bruxaria e possessão. 60 mil pessoas. Isso é uma cidade inteira exterminada. São homens, mulheres, crianças queimados, enforcados, afogados. Tudo em nome do combate ao demônio. Mas quantos demônios reais existiam? Provavelmente nenhum. O que existia era medo e gente sabendo muito bem como usar esse medo. Caso 1, Martha Brossier, França, 1599. Imagina só a cena. Uma jovem de 20 anos começa a ter ataques demoníacos bem na época em que os católicos e protestantes estavam se matando nas ruas de Paris. Será que era coincidência? Claro que não. O pai dela era um católico fanático. Ele levava a Martha de cidade em cidade. Ela se contorcia, ela gritava blasfêmias. Ela mostrava uma força sobre-humana e as multidões católicas ficavam em pânico. Olha só o que os protestantes trouxeram. O demônio está solto. Funcionou por meses, até que o rei Henrique IV, que tinha acabado de se converter ao catolicismo para conseguir governar, ele percebeu o jogo. Martha não era possuída, ela era uma arma política. Ele mandou os melhores médicos da França examinarem ela e sabe o que eles descobriram? Quando eles achavam que ela estava dormindo, eles colocaram uma água normal e ela teve convulsões terríveis. Depois deram água normal, dizendo que era água benta e isso mesmo, nada aconteceu. Mas o teste definitivo foi outro. Pediram para ela ler um texto em latim durante a possessão. Ela leu perfeitamente, só que o texto estava em francês, não estava em latim. Se o demônio soubesse todas as línguas, como é que ela não percebeu? O pai dela foi preso, Martha foi mandada para um convento e a possessão acabou no mesmo dia. Caso 2, Enfield, Inglaterra, 1977. Mas isso não é nada perto do que aconteceu em Enfield, na Inglaterra. 1977, uma casa comum num bairro operário de Londres, uma mãe solteira, 4 filhos e fenômenos que chocaram o mundo. Móveis voando,
ouvindo vozes demoníacas, crianças levitando. Os jornais publicaram fotos, a BBC filmou. Investigadores paranormais juraram que era real. Só que tinha um problema. As fotos da levitação, se você olhar com cuidado, dá para ver que as meninas estavam pulando da cama. Os próprios fotógrafos admitiram depois. Nós pedimos para elas pularem várias vezes até que a gente conseguia a foto perfeita. E as vozes demoníacas? Janete, a menina de 11 anos, no centro de tudo, ela foi pega várias vezes falando com a voz do demônio, enquanto ela achava que ninguém estava olhando. Era só ela engrossando a voz. Mas por que ela fez isso? A mãe tinha acabado de se divorciar, o pai abandonou a família, elas estavam prestes a perder a casa e de repente, fama mundial, dinheiro de entrevistas, ofertas de livros e até mesmo de filmes. Janete confessou anos depois, claro que algumas coisas eram brincadeiras, talvez uns 2%, só 2%. Os investigadores que revisaram as evidências dizem que era mais do que 98%, tá? Mas mesmo assim, até hoje tem gente que jura que era real. Sabe por quê? Porque a gente quer acreditar. A gente precisa acreditar que existe algo além, mesmo quando todas as provas dizem o contrário. E é exatamente isso que torna o próximo caso tão trágico. Caso 3, Anneliese Michel, Alemanha, 1976. Alemanha, 1976. Imagina só uma jovem de 23 anos, católica devota, excelente aluna de universidade. Anneliese Michel tinha tudo para ter uma vida normal, até que começaram as convulsões. Os médicos diagnosticaram epilepsia, prescreveram remédios, mas a Anneliese e a família tinham outra explicação. Isso daqui é uma possessão demoníaca. E aqui é que a história fica perturbadora de verdade. Não era fraude. A Anneliese realmente acreditava que ela estava sendo possuída. A família também. Os padres também. Ela parou de comer. Ela dizia que os demônios não deixavam ela comer. Ela bebia a própria urina. Ela comia aranhas. Ela quebrou os próprios dentes de tanto morder as paredes. 67 exorcismos em 10 meses. Os pais gravaram tudo. 42 horas de áudio. A Anneliese gritando com 6 vozes diferentes. Sabe o que os especialistas descobriram ouvindo as fitas? Todas as vozes eram idênticas em frequência. Era a Anneliese mudando o tom, mas a estrutura vocal era sempre a mesma. Qualquer software de áudio mostra isso hoje em dia, mas o pior veio no final. 1º de julho de 1976, a Anneliese morreu. 30 quilos, desnutrida, desidratada, com os joelhos quebrados de tanto se ajoelhar. A autópsia foi clara, morte por desnutrição e desidratação. Se ela tivesse continuado o tratamento médico, ela estaria viva. Os pais e os padres foram julgados por homicídio negligente e inclusive foram condenados. No julgamento, os promotores mostraram algo assustador. A Anneliese, ela tinha esquizofrenia não diagnosticada além da epilepsia. As possessões começaram exatamente quando ela parou de tomar os remédios. Então, na verdade, cada demônio, ele representava algo que ela temia ou odiava dentro dela mesma. Era uma mente doente implorando por ajuda e recebendo orações no lugar de remédios. Os pais nunca se perdoaram. Os padres foram proibidos de fazer exorcismos e a igreja mudou as regras. Agora é obrigatório acompanhamento psiquiátrico antes de qualquer exorcismo. Mas nem sempre a possessão é sobre fé. Às vezes é sobre poder puro. 1634, a cidade de London está em polvorosa. 17 freiras ursulinas, elas estão possuídas ao mesmo tempo. Convulsões, blasfêmias, conhecimentos sobrenaturais. Mas tem um detalhe muito estranho. Todos os demônios acusaram a mesma pessoa, o padre Urbain Grandier, o homem mais odiado da cidade. Porque ele era bonito, ele era carismático, ele tinha casos com mulheres casadas, ele tinha acabado de escrever um livro
contra o celibato dos padres. Pior, ele tinha criticado publicamente o cardeal Richelieu, o homem mais poderoso da França. Coincidência todas as freiras acusarem justo ele? É claro que não. E o que descobriram sobre a Madre Superiora Joana dos Anjos vai fazer você questionar tudo. Joana dos Anjos, ela era obcecada pelo padre Grandier. Isso não sou eu que estou dizendo. Ela mesma escreveu no seu diário, descoberto anos depois. Ela nunca tinha nem conhecido ele pessoalmente, mas ela ouvia as histórias, os escândalos, e ela criou uma fantasia na cabeça dela. Quando ele recusou ser o confessor do convento, ela ficou furiosa, ela se sentiu humilhada, então começaram as possessões. Primeiro foi ela, depois, como num contágio, foram as outras freiras, todas gritando o nome de Grandier, dizendo obscenidades, se contorcendo. O cardeal Richelieu viu aqui a oportunidade perfeita. Ele mandou os seus melhores inquisidores. Eles fizeram exorcismos públicos, milhares de pessoas vinham assistir as freiras possuídas, acusando o Grandier de ter feito pacto com o diabo. Mas os médicos da época já desconfiavam. O Dr. Claude Quillet, ele examinou as freiras e ele declarou: isso é histeria, não é possessão, elas precisam de ar fresco, trabalho físico, não precisam de exorcismo. Ele foi ignorado, como você pode imaginar. Outros padres tentaram testar as freiras. Eles leram textos em grego dizendo que era hebraico. As possuídas não perceberam. Eles mostraram relíquias falsas. Elas tiveram convulsões do mesmo jeito. Não importava. Grandier foi torturado até confessar. Ele foi queimado vivo em praça pública. Sabe o que aconteceu depois com as freiras? As possessões continuaram por muitos anos, virou uma atração turística. Gente rica pagava para assistir os exorcismos. O convento que estava falido ficou rico. Joana dos Anjos virou uma celebridade. Ela escreveu a sua autobiografia. Ela viajou pela França mostrando as marcas do demônio no seu próprio corpo. Só pararam quando o dinheiro secou e ninguém mais queria assistir. Mas isso ainda não é o pior. Sabe o que aconteceu em Salem em 1692? É algo que ainda assombra a América até os dias de hoje. 20 pessoas mortas, 19 enforcadas, uma esmagada com pedras. Tudo começou com duas meninas, Betty Paris, que tinha 9 anos, e Abigail Williams, de 11. Filha e sobrinha do reverendo Samuel Paris, elas começaram a ter ataques estranhos. Elas se contorciam, elas gritavam, elas diziam ver espíritos. Em semanas, mais meninas começaram a ter os mesmos sintomas. Então começaram as acusações. Primeiro, acusaram Tituba, a escrava do reverendo. Depois, Sarah Good, que era uma mendiga. Depois, Sarah Osborne, uma viúva rica. Mas eles não pararam por aí. No final, mais de 200 pessoas foram acusadas. Qualquer um que questionasse as meninas era o próximo acusado. Por ano, os historiadores tentaram explicar. Seria uma forma de ergotismo, um fungo no centeio que causa alucinações? Mas a verdade é mais simples. Os documentos da época, cartas, diários, mostram o que realmente aconteceu. As meninas viviam numa comunidade puritana extremamente rígida. Elas não podiam brincar, dançar, rir alto. Qualquer diversão era pecado. Tituba, a escrava, contava histórias de voodoo para elas. Ela ensinava truques de adivinhação. Era a única diversão que elas tinham. Quando o reverendo descobriu, elas entraram em pânico. A punição seria severa, a menos que não fosse culpa delas. Foi bruxaria, nós fomos enfeitiçadas e funcionou. De repente, elas eram o centro das atenções. Eram heróis lutando contra o mal, tinham poder sobre adultos pela primeira vez na vida. Anne Putman Jr., uma das principais acusadoras, ela confessou anos depois. Ela pediu perdão público. Ela disse que foi enganada por Satanás para fazer falsas acusações. Traduzindo, era tudo mentira. Mas por que os adultos acreditaram? Aqui fica interessante. Salem estava em guerra com indígenas, a economia estava em crise, as famílias brigavam por terras, a comunidade estava se despedaçando. As bruxas deram um inimigo comum, alguém para culpar por
todos os problemas. E tem mais. Olha quem foi acusado. Sarah Osborne tinha terras valiosas. Rebecca Nurse tinha a melhor fazenda da região. George Burroughs, ele tinha dívidas com a família Putnam. Cada acusação resolvia um problema de alguém. O juiz local, o juiz William Stoughton, que condenou a maioria, ele ficou com várias das propriedades confiscadas. Thomas Putnam, o pai de Anne, ele conseguiu as terras que ele queria há anos. O próprio reverendo Paris solidificou o seu poder na igreja. Quando o governador finalmente parou os julgamentos, não foi por justiça, foi porque a esposa dele foi acusada. Aí sim perceberam que tinham ido longe demais. Sabe o que mais me impressiona nessas histórias todas? Não é a mentira em si, é como a verdade sempre esteve ali, gritando, ninguém quis ouvir. Pensa comigo, em cada caso tinha alguém dizendo isso é fraude, médicos, padres, até juízes, mas a voz deles sumia no meio do caos. Por quê? Porque o medo é mais forte que a razão. E tem gente que sabe muito bem como usar esse medo. Martha Brossier, o pai dela, sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele usou a própria filha como uma marionete para atacar os protestantes. Quantas pessoas morreram por causa dessa mentira? Quantas famílias foram destruídas? E ela, uma jovem de 20 anos, treinada desde criança para fingir possessão. Que tipo de pai faz isso? Em Enfield, as duas meninas perdidas, abandonadas pelo pai, elas descobriram que mentir trazia atenção, carinho e até dinheiro. Jeanette tinha 11 anos, 11 só, e já tinha aprendido que o mundo dá mais valor para uma boa história do que para a verdade. Hoje ela tem 60 anos, ela ainda defende que algo aconteceu. Ela não consegue admitir completamente a mentira. Imagina carregar isso a vida toda. Mas a Annelise me parte o coração. Ela não estava mentindo. Ela realmente acreditava estar possuída. A mente dela criou uma realidade alternativa para explicar o sofrimento que ela não entendia. Esquizofrenia aos 20 anos, epilepsia, depressão profunda. Em vez de remédios, ela recebeu exorcismos. Em vez de médicos, padres. Em vez de ciência, superstição. 30 quilos quando ela morreu, somente 30. Os joelhos quebrados de tanto rezar, os dentes destruídos, o corpo dela completamente consumido. E os pais assistindo a filha morrer aos poucos, achando que eles estavam salvando a alma dela. Eles nunca se recuperaram. O pai dela morreu. Poucos anos depois, a mãe viveu com a culpa até o fim. E os padres, um deles ainda defende que era possessão real. Mesmo com todas as provas médicas, mesmo com a condenação, é mais fácil acreditar no diabo do que aceitar que mataram uma jovem doente. London, então, 17 freiras destruindo um homem por pura vingança. Grandier talvez não era um santo, ele tinha seus pecados, mas ele merecia morrer queimado vivo. Joana dos Anjos, ela passou o resto da vida lucrando com a morte dele, virando celebridade, escrevendo livros. Ela sabia que era mentira, todo mundo sabia, mas eles continuaram porque dava poder, dinheiro e fama. E Salem, 20 mortos, 20. Gilles Corey, 80 anos, esmagado com pedras porque ele se recusou a confessar. Ele levou 3 dias para morrer. Isso mesmo, 3 dias. O que mais me assusta é pensar quantas possessões acontecem hoje em dia. Não com demônios e exorcismos, mas com outras mentiras, outros medos, outros manipuladores. A gente gosta de pensar que nós somos mais espertos agora, que nós nunca cairíamos nessas histórias do passado. Mas será mesmo? Quantas vezes a gente prefere uma mentira confortável a uma verdade difícil? Quantas vezes a gente usa o medo dos outros para conseguir aquilo que a gente quer? O padrão por trás das mentiras. Agora vem a parte que ninguém conta. Sabe o que todas essas histórias têm em comum, além da mentira? Em todas elas, alguém tentou avisar. Alguém mostrou as provas, alguém gritou a verdade e foram ignorados, ou pior, silenciados. O médico que examinou Martha, ele perdeu o emprego. Os investigadores céticos de Enfield, eles foram ridicularizados, você sabia? O doutor que disse que a Annelise precisava de psiquiatria foi ignorado. Os padres que questionaram London, eles foram acusados
É claro, de heresia. As pessoas que defenderam inocentes em Salem viraram as próximas vítimas. A verdade sempre esteve lá, mas tinha uma força mais poderosa em jogo. O poder da narrativa. É isso que todas essas histórias revelam. Não é sobre demônios, nem nunca foi. É sobre quem controla a história. Martha Brossier era uma narrativa de guerra religiosa. Olha o que os protestantes trouxeram. Enfield era uma narrativa de abandono. Prestem atenção em nós. Anneliese era uma narrativa de fé extrema. Eliminem os meus inimigos. Salem era uma narrativa de controle social. Obedeçam ou vocês serão os próximos. Sabe qual a parte mais assustadora? Funcionou. Todas funcionaram, porque nós, seres humanos, somos viciados em histórias. A gente precisa delas para entender o mundo. E quando alguém conta uma história boa o suficiente, com medo o suficiente, com emoção suficiente, a gente acredita, mesmo quando todas as evidências dizem o contrário. Na tradição judaica, existe um conceito chamado Lashon Hara, maledicência, língua má. É considerado um dos piores pecados. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque palavras podem matar. Literalmente, essas 5 histórias provam isso. Palavras mataram Grandier, mataram Anneliese, mataram 20 pessoas em Salem. Mas aqui está o segredo que poucas pessoas entendem. Se palavras podem destruir, elas também podem salvar. Se narrativas falsas podem matar, narrativas verdadeiras podem curar. É por isso que eu estou contando essas histórias para você hoje. Não para destruir sua fé, pelo contrário, para fortalecer ela. Porque quando você sabe reconhecer uma mentira, você valoriza ainda mais a verdade. Quando você entende como o medo é manipulado, você se torna imune a ele. E quando você percebe que sempre teve gente tentando mostrar a verdade, você entende a sua responsabilidade. Ser uma dessas pessoas. Não deixar que o medo vença a razão. Não deixar que a mentira seja mais forte que a verdade. Mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Porque olha só, aquele médico não tivesse exposto Martha, a guerra religiosa poderia ter sido ainda pior. Se os investigadores não tivessem questionado Enfield, mais famílias poderiam ter sido exploradas. Se o julgamento de Anneliese não tivesse mudado as regras, quantos outros doentes mentais teriam morrido em exorcismos? Cada verdade revelada acabou salvando vidas futuras. Agora deixa eu te contar o que realmente acontece numa possessão. Não essas falsas que nós vimos, mas o fenômeno real por trás delas. Na tradição judaica, quando nós falamos de Dibuk, não estamos falando de demônios hollywoodianos. Nós estamos falando de almas perdidas que estão presas entre mundos. Mas sabe quando isso realmente acontece? Quando uma pessoa perde completamente a conexão com a sua própria alma, quando o trauma, a dor, o medo são tão grandes que a pessoa se desconecta de si mesmo. Aí sim algo pode entrar. Não um demônio, mas os próprios demônios internos da pessoa. A Anneliese é o exemplo perfeito disso. Ela não estava fingindo. Os 6 demônios que ela manifestavam eram partes fragmentadas dela mesma. Cada um representando um medo, uma culpa, uma dor que ela não conseguia processar. Os exorcismos só pioraram tudo. Cada vez que diziam demônio, saia, eles estavam dizendo para ela que aquelas partes suas eram mais, eram externas, eram inimigas. Em vez de integrar essas sombras, de aceitar que raiva, medo, dúvida são humanos, eles ensinaram ela a guerrear contra si mesmo. E ela guerreou até morrer. Salem, histeria coletiva. Agora, Salem, você quer saber a verdade mais profunda sobre Salem? Não foi só mentira das meninas, foi algo muito mais complexo. Os estudos recentes de historiadores e psicólogos mostram um padrão fascinante. As primeiras acusadores, Beth e Abigail, provavelmente começaram com algo real, ataques de pânico, vivendo naquela pressão religiosa absurda, sem poder ser crianças. O corpo delas entrou em colapso, convulsões psicogênicas, o corpo manifestando o que a mente não podia expressar. Mas aí quando viram que possessão era uma explicação aceita, que tirava a culpa delas, que dava poder, aí sim começou a performance consciente. E as outras meninas
contágio psicogênico. Isso é real, isso é documentado. Quando um grupo está sob estresse extremo e ele vê alguém tendo sintomas físicos, outros desse grupo começam a manifestar os mesmos sintomas. Isso acontece até hoje. Escolas inteiras com surtos de desmaios, fábricas com trabalhadores tendo convulsões simultâneas. Não é fingimento consciente, não. É o corpo respondendo ao estresse coletivo. Mas em Salem, isso se misturou com mentira deliberada, com vingança pessoal, com ganância por terras, então mortal de histeria real e manipulação calculada. Então o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, questiona sempre. Quando todo mundo está gritando demônio, para e pergunta, quem ganha com isso? Segundo, a verdade importa, mesmo quando ela é impopular, mesmo quando ela é perigosa, alguém precisa ser a voz que diz isso não está certo. Terceiro, o mal real não vem de fora. Não são demônios ou espíritos. É o que nós fazemos um com os outros. É usar o medo para controlar. É preferir a mentira confortável à verdade difícil. Na tradição judaica nós temos um ditado. Emet, verdade, é uma das palavras mais sagradas. Sabe por quê? Porque sem verdade não existe justiça. Sem verdade não existe cura. Sem verdade não existe Deus. Essas 5 histórias são um lembrete de que o medo pode nos fazer acreditar em qualquer coisa, de que pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, de que sempre vai ter alguém pronto a lucrar com o nosso pânico, mas também são um lembrete de esperança. Por quê? Porque em cada caso a verdade eventualmente venceu. Demorou, custou vidas, mas venceu. E hoje, graças a quem teve coragem de questionar, de investigar, de falar, nós sabemos. Nós sabemos reconhecer os sinais, sabemos fazer as perguntas certas, nós sabemos proteger os vulneráveis. Você que está me assistindo agora, você tem esse poder. O poder de não deixar o medo controlar, o poder de questionar narrativas suspeitas, o poder de proteger quem não pode se proteger. Usa esse poder, porque enquanto existirem pessoas buscando a verdade, mentiras como essas não vão prosperar. E lembra, o mal, ele não precisa de possessão para existir. Ele só precisa que pessoas boas fiquem em silêncio. Então não fique em silêncio. Se esse vídeo te faz pensar, compartilha. Vamos espalhar conhecimento, não medo. Fica uma pergunta. Se Deus sabia que essas tragédias iam acontecer, por que ele não impediu? A resposta está no meu vídeo sobre livre-arbítrio. Clica aqui no card agora, você finalmente vai entender o paradoxo que existe entre onisciência divina e liberdade humana. Shalom e até a